Irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje merece, de fato, comentários bastante precisos, comentários pontuais acerca de cada uma das expressões contidas nessa perícope do Evangelho, nesse recorte, nesse trecho do Evangelho. O primeiro elemento é que Jesus, ele começa se dirigindo aos seus discípulos, à parte dizendo que ele vai morrer, que vai ser flagelado, crucificado, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Estamos aqui, portanto, no Evangelho de Mateus, no terceiro anúncio da paixão. Jesus diz 3 vezes, 3 ocasiões no Evangelho, tanto de Mateus quanto de Marcos, os evangelistas sinóticos, nos contam 3 momentos em que Jesus vai anunciar a sua paixão. Portanto, depois que Cristo começa a anunciar a sua paixão, diz de sua paixão, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus. Quem é os filhos de Zebedeu? Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. E é bonito a passagem do Evangelho, e um tanto quanto comovente. Ela chega, se ajoelha, Jesus interpreta que ela quer fazer um pedido. E a pergunta de Jesus é: o que queres? A pergunta de Jesus é: o que queres? Meus irmãos, Santo Agostinho, comentando esse passo do Evangelho, ele dirá o seguinte, em 3 palavras fundamentais em latim: male, male, mala. Male, male, mala. Male, male, mala. O que significa isso? Male, vós sois maus. Pedi mal, o que é mal. Vós sois maus, pedi mal, o que é mal. Male, male, mala. Santo Agostinho, comentando esse passo do Evangelho, vai dizer que o pedido daquela mulher, da mãe dos filhos de Zebedeu, foi um pedido mal. Ela pediu mal. E não somente pediu mal, ela pediu o que era mal, porque talvez ela também fosse má. Por mais que belamente ela se apresente, e é interessante a passagem do Evangelho, como a piedade ela pode se revestir de falsidade. Como a piedade e a oração pode se revestir, na verdade, de mentira. Ela se aproxima, ela se ajoelha, ela se põe aos pés, mas na verdade ela queria outra coisa. E o interessante é notar que o Evangelho, ele nos põe esse dado, mas quando ela diz, concede um lugar para os meus filhos, um à tua direita, um à tua esquerda, Jesus, ele agora em sua resposta vai dizer: vós, para os irmãos, podeis beber do cálice que eu vou beber? Meus irmãos e minhas irmãs, na verdade não foi a mãe serviu como testa de ferro, mas quem queria mesmo eram os discípulos. Portanto, os discípulos aqui, Tiago e João, parece-me que são capazes de vender a mãe para ter um lugar, para ter um status, para ter poder, para ter privilégio. Vós sois mal, pedi mal, o que é mal. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, em sua resposta, dirá, e será bastante concreto, Jesus dirá: vós podeis acaso beber do cálice que eu vou beber? O que é este cálice? O cálice no Antigo Testamento, o cálice para ser bebido, era o cálice daquele que receberia a punição pelo seu pecado. Jesus, portanto, aqui está dizendo: vocês são capazes de morrer em lugar dos pecadores? Vocês seriam capazes de dar a vida por aqueles que estão longe de Deus? É essa a pergunta, e os discípulos vão dizer: podemos. Jesus vai dizer: de fato, vocês darão a vida, mas não vai ser agora, porque até então vocês são maus, pedi mal, o que é mal. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa oração, ela deve ser fruto, ela deve ter como moção, ela deve ter como motivação o Espírito de Deus. São Paulo dirá na carta aos Romanos que é o Espírito quem ora em nós. Portanto, o Espírito que ora em nós é capaz de nos dar
a graça de pedir aquilo que está no coração de Cristo. E aquilo que está no coração de Cristo é um coração cheio de bondade, porque o meu não é. Por isso nosso Senhor, quando vai ensinar os discípulos a rezar, Ele diz: pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Mas depois Ele ensina o Pai Nosso, para dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para que nós saibamos o que desejar, o que pedir, para que nós saibamos nos dirigir ao Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós, em nossa oração, em nossa vida cristã, corremos também um sério perigo de fazer da nossa relação com Deus, e a quaresma é esse tempo de purificação, da nossa relação com Deus uma relação mercantil, uma relação de troca, uma relação de comércio, de escambo, onde eu ofereço e Ele me oferece. Onde Ele me dá o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e aí eu sou feliz. E não é assim. A lógica do Evangelho, na verdade, é a lógica de, uma vez eu me colocando na vontade de Deus, querendo o que Ele quer, desejando o que Ele deseja, eu sou capaz de receber dEle mesmo o que Ele quer dar a mim. Por isso, aquela mãe e, portanto, os discípulos pedem mal. Mas existe um outro perigo aqui. O perigo de fazer do nosso serviço ao Evangelho, do nosso serviço aos irmãos, do nosso amor pautado em nossa ambição. Numa ambição e fruto, enfim, de um desejo de onipotência nosso, de estar ao lado direito e de estar ao lado esquerdo. Isso é um perigo que nós corremos, quando na verdade o caminho do Evangelho não é um caminho de colocar-se nos status, não é de colocar-se nos pedestais. O caminho do Evangelho é o caminho do escondimento. E para falar disso, Jesus usa uma imagem belíssima no Evangelho de hoje. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a lógica do Evangelho? A melhor tradução não é tanto servo. Servo em latim, em grego é doulos. Doulos pode ser traduzido como escravo ou servo. Quando Jesus usa a palavra doulos, ele está se referindo mais a escravo do que a servo. Porque na pirâmide social romana, o escravo era aquele que estava no último lugar. Se vocês querem ser o imperador, se vocês querem reinar, aprendam a olhar para os escravos. Quem eram os escravos? Os escravos, assim como as mulheres de casa, quando estão em casa lavando o prato, elas têm um pequeno paninho assim, né? Assim, fica o paninho aqui do lado, para na hora de enxugar os pratos, já está ali o pano, pega e enxuga, não é assim? Porque o servo, o escravo, o doulos, usava esse paninho? Porque para o senhor de sua casa entrar, ele tinha que lavar os pés. O que é que o escravo fazia? Ele pegava o paninho e ia lavar os pés do seu senhor. Portanto, aquele que quer ser grande, olhe para o escravo. Seja servidor de todos. Não busque glória, não busque riquezas, não busque status, poder. Busque amar. Quem ama já é rico demais. Quem ama, quem é capaz de amar, já tem o poder às mãos. O amor tem o poder de quebrar barreiras. O amor tem o poder de conquistar o mundo. Sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres que sejam motivados pelo amor. E este amor é o Espírito de Deus, que ora em nós, que deseja em nós, que pede o que é bom, que pede a vontade de Deus, que pede segundo o coração do Senhor. Portanto, male, mala. Sejamos bons, peçamos coisas boas, desejemos sempre a vontade do Senhor e sirvamos aos outros com a disponibilidade de quem ama e não de quem se vangloria ou de quem quer se elevar pelo serviço que oferece. Assim seja.